Ó, então assim, bom dia oficialmente, né? Bora acordar, meu povo. A gente tem um dia hoje com muitas coisas, né? Vocês ainda vão ter aula daqui a pouco, de 10 horas. Eu sei que aula 8 horas da manhã, né? Em modelo virtual é um pouco, como eu posso dizer, precisa ter muita força de vontade, né? Muito querer, né? Para estar aqui, né? Mas nosso encontro é só uma vez na semana, então eu não vou me delongar, eu vou tentar ser objetiva, tá? Mas também vou fazer com que vocês compreendam o conteúdo, né? E qual a importância desse conteúdo para a vida acadêmica de vocês, para a vida profissional, tá? Então, é, eu vou fazer uma retomada do conteúdo que a gente viu em sala de aula ainda, porque já tem algumas semanas que a gente viu ele, então pode ser que inclusive tem pessoas aqui que não tenham participado da minha última aula, né, presencial. Né? Eu vou retomar, vou discutir algumas coisas que foram colocadas na aula anterior pelos psicólogos que participaram da nossa aula e vou dar continuidade ao conteúdo, tá? Eu acredito que vocês vão conseguir acompanhar. E sempre que vocês quiserem falar, né, participar, mandar um oi, fazer algum comentário sobre o que eu estou falando, né? Se eu estiver sendo muito rápida, vocês podem me cortar mesmo, dizer, olha, Larissa, vai com calma aí, porque tu acelerou, né? Diminui a marcha que é pra gente poder acompanhar. Porque essa aula vai ficar gravada, tá? Então é importante que vocês estejam entendendo o conteúdo, né? E acompanhando o roteiro da minha fala, tá certo? Então eu vou disponibilizar aqui minha tela para vocês. E o que precisarem é só chamar no chat que eu consigo ver, tá bom? Vamos lá. Gente, então assim, a gente vai começar, né, falando sobre o que a gente viu, né, nas aulas anteriores. Esse capítulo, né, especificamente, ele é um capítulo que fala sobre a entrada dos psicólogos nas organizações de trabalho. Então, qual a estratégia, qual a ideia deles? É discutir como os psicólogos, dentro de um contexto de trabalho, né, entraram para as organizações. E aí, em sala de aula, eu trouxe para vocês que nós, psicólogos, a gente entra nas organizações para tentar encontrar a pessoa certa para o lugar certo. Então, a nossa entrada é pela perspectiva do trabalho, né? Da contratação de pessoas, né, para atender às demandas de algum cargo de alguma empresa. Então, os indícios históricos da entrada do psicólogo no mundo do trabalho aqui no Brasil tem a ver com as estradas, né, as ferrovias que foram criadas, né, para os trens. Então, a gente precisava fazer a contratação de profissionais, né, de pessoas que tivessem aptidão, né, o que é aptidão? Que tivesse habilidade, competência para assumir o cargo, né,
Porque quem trabalhava nessas ferrovias, na construção dessas ferrovias, passava muito tempo longe de casa. Então, existia uma alta rotatividade desses funcionários porque eles iam e vinham, né, o tempo todo, porque afetava as questões psicológicas, a ausência da família, a saudade de casa. E aí o psicólogo era contratado, né, para verificar as pessoas que tinham mais aptidão para a vaga e também poderiam estar em condições, de ausência, né, da família em um lugar que era pouco habitado. Então eles iam trabalhar nessa construção, de ferrovias. O que acontece, gente, dentro do trabalho, a gente consegue perceber que nós enquanto psicólogos, a gente tem uma atividade, né, que é muito característica da nossa atuação, que é recrutamento, seleção e a aplicação de teste psicológico. Então, essas três atividades de fazer seleção de pessoas, atrair pessoas para cargos, aplicação de teste, é ainda uma atividade eminente do psicólogo nas organizações, né? Mas essa é uma crítica que é feita aos psicólogos, e aí eu acho que a fala das meninas na aula anterior tem muito a ver com isso. Eu acho que vocês lembram que a fala delas era muito voltada para o processo de recrutar, selecionar, que ainda é uma atividade muito característica do psicólogo nas organizações, né? Elas não falaram da aplicação de teste, né? Porque na atuação delas, enquanto psicólogas, elas não aplicam testes, né? Elas fazem avaliação potencial, que não é uma atribuição do psicólogo apenas, outros profissionais podem fazer, mas ainda assim, os administradores, os gestores de empresa acreditam que o psicólogo tem mais aptidão para fazer isso. Lembra que eu falava para vocês o tempo todo que eu disse assim, gente, o que o psicólogo se diferencia de outros profissionais? Porque nós, psicólogos, a gente tem o conhecimento, ou deveríamos ter, do sujeito como um todo. Então, é importante que nossa atuação enquanto psicólogo seja de fato diferenciada, né? Existe um projeto de lei, não sei se vocês já ouviram falar, um projeto de lei da área de administração que quer, né, colocar a área de RH, né, apenas para administradores. Por quê? Porque eles estão sendo tão tomados, o espaço do RH está sendo tão tomado pelos psicólogos que começou a fazer um enfrentamento com eles, entendeu? Então, essa atuação do psicólogo organizacional nas empresas, ela é extremamente importante. Mas alguns cursos, né? Então aí o curso de RH, o curso de administração, projeto de lei para tirar o psicólogo desse lugar. Por quê? Porque nós, querendo ou não, temos um conhecimento sobre as pessoas. Tá gravando. Tá gravando, tá, Kelly? Um conhecimento das pessoas mais do que os outros profissionais, já que nós estudamos percepção, nós estudamos emoção, nós estudamos as psicopatologias do sujeito, e acho que vocês estão vendo isso de forma muito aprofundada com o professor Júlio. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, entendeu? Então, nas aulas anteriores, a gente discutiu os desafios da atuação do psicólogo, né? E aí eles falaram muito dessa questão das autoridades, dos privilégios que algumas organizações trazem para o trabalho, para alguns funcionários ou não, né? Mas qual a principal tarefa do psicólogo organizacional? É mediar os interesses entre pessoas, funcionários, né, e donos de empresa. Esse é o principal desafio, tá? Porque esse é o nosso papel, e esse é um papel que é extremamente desafiante pra gente. Por quê? Porque nós, enquanto psicólogos, gente, a gente tem uma visão, que a gente vai ter uma receitinha de bolo. Quando você tiver um gestor assim, você age dessa forma. Quando você tiver um funcionário assim, faça isso, isso, isso. E não é assim.
Porque não existe receita de bolo, né, passo a passo, quando você vai atender um paciente na clínica. Do mesmo jeito é nós na organização. Não tem receita de bolo, porque cada pessoa vai trazer demandas diferentes, situações diferentes, e nós precisamos ter uma análise muito crítica sobre o que está por vir, entendeu? Então, isso é uma das coisas que nós, enquanto psicólogos, precisamos ter enquanto consciência para atuar. Que nós vamos lidar com pessoas diferentes, com grupos, com gestores que são extremamente autoritários, rígidos, duros. E isso faz com que, muitas vezes, nós, os psicólogos, de modo geral, não queiram atuar nessa área. Por quê? Porque lida muito com ego, gente, com relações de poder. E tem que ter muito estômago para poder gerir isso. Eu digo estômago porque a gente se depara com situações extremamente absurdas, né? De situações em que a gente assim, caramba, não acredito que está fazendo isso, de assédio moral no trabalho. Então, nosso papel lá, aí é que é importante mesmo. Então, quando a gente vê que assim, não quer trabalhar na empresa porque é muito complicado. Por isso que a gente tem que estar lá, porque é complicado mesmo. Se fosse fácil, não precisava de psicólogo em nenhum lugar, né? Então, isso, Rogledson, essa área de atuação do assistente social na empresa, ela é bem assistencialista, né, em detrimento do funcionário. Vou te dizer uma grande verdade, né? Eu não tenho conhecimento, né, do papel do assistente social na empresa, empresas que eu digo, empresas privadas, né? Porque eu nunca vi assistente social atuando, né, em empresa, a não ser em hospitais. Eu já vi a atuação de assistente social em empresa, em hospitais, né? E ele trabalha mesmo com um processo assistencialista, né, bem levado para uma questão de cuidado social com o paciente que chega. Eu nunca vi o assistente social atuando. Eu acredito que eles possam atuar, mas eu não conheço. Eu acho que tu me fez uma pergunta que vale a pena eu pesquisar, né, para trazer para vocês essa discussão. Porque tem assistente social trabalhando em RH? Tem, porque ele trabalha também com essa mediação entre os interesses do funcionário e interesses do funcionário e do dono da empresa. Então, eu não consigo falar sobre o papel do assistente social na empresa, eu acho. Eu posso até pesquisar para vocês. Eu acho que é importante a gente pensar. Eu sei que, por exemplo, o pedagogo, ele tem uma atuação dentro das organizações e uma atuação mais educacional, entendeu? Um processo de treinamento, de desenvolvimento de pessoas para a área de RH. Agora, o assistente social, ele pode atuar sim no RH. Essa tua pergunta me trouxe uma pequena lembrança. Por quê? É importante que vocês saibam que a área de RH não é uma área restrita a nenhum profissional. Qualquer profissional pode atuar no RH da empresa. Depende das políticas internas da organização. Então, pode ser que numa empresa X eles contratem pedagogos, enfermeiros, assistente social, todas as profissões possíveis, porque o que ele quer não é um título, eles querem uma pessoa com competência para o cargo. Então você pode ter N informações, mas as que mais prevalecem dentro dos RHs é a administração, gestão de RH e psicologia. São as três áreas, né, que é muito comum, né? Eu lembrei aqui que o gerente de RH da empresa Cajuína, São Geraldo, ele é econômico, ele é economista, né? Então ele terminou a economia até na UFCA e depois ele fez um curso de gestão de RH para a área dele, mas ele entrou no RH, se tornou gerente de RH sendo economista. Então vocês conseguem perceber que não tem uma atuação específica. Na AIC, por exemplo, a gerente de RH antes, ela era bióloga. Então não existe uma titulação,
né? Algumas empresas colocam como regra ter algumas titulações específicas até pela habilidade do cargo, mas é algo que não é regra, depende da organização. Então, eu vou continuar defendendo que nós psicólogos, não é que a gente seja melhor do que o outro, porque existem psicólogos, existem administradores, existem gestores de RH, e a gente tem que fazer um comparativo de pessoa para pessoa. Mas eu sou em defesa, né, do psicólogo na área de RH, por tudo que nós desenvolvemos enquanto formação, né, acadêmica, que eu acredito que nós, enquanto psicólogos, a gente consegue ter uma sensibilidade maior, né, para algumas demandas organizacionais, tá? Então, eu sou em defesa dos psicólogos dentro das organizações de trabalho na área de RH, né? Então, é o meu ponto de vista, e pela minha atuação, eu não consigo ver diferente. E aí, gente, vou dizer uma coisa pra vocês, né? Vai pro YouTube, eu sei que pode soar negativamente, mas enfim, né? Nas minhas experiências profissionais de gestora de RH, eu já fiz várias seleções com profissionais de diversas áreas, mas eu ainda consigo perceber que o psicólogo na área de RH consegue se destacar mais do que, por exemplo, os administradores, tá? Em termos de gestão de pessoas. Já os gestores de RH, eles têm uma atuação mais tecnicista. Então, vamos lá. Administrador, né, tá aqui. Para a área de... O administrador, gente, tem várias competências que a gente não possui. Competência de marketing, competência administrativa, competência financeira e por aí vai. Nós estamos muito aquém dessas outras competências. Mas quando há competência ligada à gestão de pessoas, o psicólogo está bem aqui, tá? Competência na gestão de pessoas, tá? Agora, quando a gente faz o comparativo com a gestão de RH, tá? O psicólogo e o gestor de RH, pensando tecnicamente, o gestor de RH é mais preparado para atuar em RH do que o psicólogo, tá? Por quê? Porque o psicólogo, se ele for sair da graduação sem ter feito nenhum estágio em gestão, sem ter uma dedicação de formação para a área de organização, de empresa, ele vai estar aquém do gestor de RH, porque o gestor de RH, eles passam 3 anos, né? 2 anos e meio, na verdade, estudando só com aplicar a gestão de pessoas em organização. O psicólogo vê um monte de coisa, né, que nem sempre está, né, ligado à gestão de RH. Então, ele precisa buscar esse gap, né, essa competência para estar de maneira igual com o gestor de RH. Então, nós psicólogos, se a gente quer atuar em organização, a gente tem que procurar formação, estágio nessa área para se preparar, tá? Porque na nossa formação a gente não tem tantas disciplinas, né, nem tantos conteúdos voltados para as organizações, porque a gente vê muita coisa, tá? Então, essa é a diferença que a gente precisa compreender, tá certo? Então, nossa discussão nas aulas anteriores foi mais voltada a esse contexto, tá? Então, a gente discutiu sobre os níveis de intervenção, deixa eu só relembrar aqui para vocês, tá? Os níveis de intervenção em psicologia organizacional, que era técnico, estratégico, político, tá? Então, quando a gente fala sobre esses níveis de intervenção em psicologia organizacional, a gente precisa entender que eles atuam de diferentes formas, né? Vocês conseguiram perceber, né, na aula anterior, em que nível as meninas que participaram, elas estavam? Se era nível técnico, estratégico ou político? Vocês conseguiram ver na fala delas algo desse tipo ou não? Me digam aí se alguém conseguiu ver na fala delas, de Aline e Gisele, alguma fala voltada para essa atuação. Conseguiram ver? Sim ou não? Estratégico. Isso. Que fala, basicamente, vocês conseguiram ver que elas atuavam em nível estratégico? Conseguem lembrar? Sim ou não?
Ó, na fala delas tem muito uma fala tecnicista, né? Principalmente a Gisele, que trabalha na Grendene, ela tem uma atuação técnica. Por quê? Porque ela atua nos processos, ela é analista de recrutamento e seleção. Então, a maioria dos processos da Grendene, eles já são conhecidos e padronizados. Então, existe já um formato de teste de atribuições que ela precisa fazer. Mas, dentro da atuação dela, ela não faz só isso. Vocês viram que ela comentou que com essas mudanças na organização, muitas pessoas do RH foram demitidas, algumas pessoas estão de licença e ela precisa, além de fazer um trabalho técnico, ela precisa estar intervindo em situações estratégicas dentro da empresa, entendeu? Então, algumas organizações, gente, com todas essas mudanças de contexto de trabalho, né, eu consigo ver que nós psicólogos a gente consegue atuar, né, sempre voltado para um lugar como esse, né, do todo. A gente nunca vai ter uma atuação só técnica. Querendo ou não, o técnico interfere no estratégico, o estratégico interfere no político e por aí vai, né? Principalmente por essa modalidade de trabalho que estão cada vez mais, como é que eu posso dizer, sendo cobrada essa multifuncionalidade da gente. Então, enquanto eu antes trabalhava só fazendo recrutamento e seleção, hoje o mercado quer que eu faça recrutamento, treinamento, quer que eu faça avaliação de desempenho. Por quê? Porque ninguém quer pagar mais de 2 funcionários para fazer um processo de RH, não. Eu contrato um gestor de RH, um psicólogo, para fazer tudo. E tá bom demais, entendeu? Então, isso é uma atuação, né? A gente já discutiu esses 3 pontos em sala de aula. E na aula anterior a gente falou sobre os desafios da prática de psicologia organizacional. E aí, só para resgatar, né? Vocês lembram que a fala dela ela era muito voltada a essa ideia de persistência, de integração muito profissional, porque elas lidavam com vários profissionais de diferentes áreas de atuação e elas precisavam, né, compreender quais são os tipos de privilégios, se existiam algumas situações preconceituosas, de injustiça, de autoritarismo, porque isso aparece muito, gente, muito, muito mesmo, né? Porque o nosso papel enquanto psicólogo organizacional, né, é entender as diferenças, aceitar essas diferenças que existem dentro do trabalho, né, mas conciliar esses múltiplos interesses com vista no bem-estar coletivo. Então, eu preciso fazer políticas, que tendo em vista o modelo de trabalho da organização. Então, eu preciso trazer uma postura diversa para o trabalho, ou seja, eu preciso defender competência, não aparência. Eu não preciso ficar defendendo questões familiares. Eu preciso defender o que as pessoas possuem enquanto competências profissionais. Porque esse é o nosso papel, é fazer com que as pessoas tenham competência para atuar na organização, para que elas atendam os interesses do trabalho. Só que tem organizações que primeiro visualizam a aparência da pessoa, se ela é negra, se ela é branca, se ela é loura, se ela é morena, se ela tem o olho claro, se ela é lésbica, se é gay, se não é trans. Primeiro ver as características pessoais para depois olhar a competência. Isso a gente vê muito, gente, muito, muito mesmo no trabalho. É algo que nós, enquanto psicólogos organizacionais, a gente lida diariamente com esse tipo de preconceito, de, por exemplo, de preconceito mesmo de gênero, de dizer assim, eu quero que você faça a seleção e você contrate uma lourona bem bonita pra mim, porque só serve essa. Tá? Então, esse gestor, ele quer uma funcionária ou ele quer um amante? Entendeu? Esse o nosso papel, é filtrar, né? Fazer políticas, né, de sensibilização para essas pessoas, porque a mulher não é objeto sexual da organização. Ela precisa estar na organização por competência, não pela aparência dela. Mas alguém aqui já viu empresas que têm um perfil de pessoas para contratar?
Geralmente recepcionista. Vocês já viram recepcionistas negras com cabelo black power por aí? Raramente a gente vai encontrar. Raramente a gente vai encontrar um perfil de recepcionista que foge do padrão que eles encontram como aceitáveis para o trabalho. É muito raro. É ou não é, gente? Dentro do trabalho. Eu estou vendo agora. Né? Isso é muito, 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 muito comum no trabalho. Então, dentro do que a gente já viu, o nosso papel enquanto psicólogo é conciliar esses interesses, é saber que dentro do trabalho vai ter, né, pessoas preconceituosas, vai ter pessoas com mais privilégios, mais do que os outros, e a gente vai incluindo políticas, né, de sensibilização. Gente, uma organização é um campo terapêutico, né? E aí eu vou fazer essa analogia da clínica e da organização, né? É diferente o espaço? É diferente o espaço, por isso que é uma atuação diferente, mas se a gente pega um consulente, né, o nosso paciente na clínica, ele vai chegar com várias demandas que a gente vai trabalhando, né, sessão por sessão, né? Aí tem hora que eles avançam, tem hora que eles regridem, tem hora que eles paralisam, tem hora que eles evoluem e não voltam mais, porque já, realmente foi um processo de terapêutico mesmo para ele, né? E na organização nós vamos estar diariamente lidando com essas situações de autoritarismo, privilégio, preconceito, injustiça. E a gente vai tentando, né, conscientizar cada uma dessas organizações para que esses tipos de comportamento não apareçam, né? E aí, muitas vezes a gente consegue, né, sanar, por exemplo, gritos no trabalho. Eu lembro que uma consultoria que eu dei, o gestor começava a gritar lá à porta, assim que ele entrava, começava a gritar com o funcionário. Povo burro, incompetente, começava a gritar, né? E aí eu coloquei pra ele, né, devolvi pra ele, né, como era pra ele fazer isso, como era que ele se sentia. Eu fiz mesmo um processo com ele de sensibilizar para esse lugar, né? E aí o meu checkmate para ele, para tentar conscientizar, fazer assim, olha, daqui a pouco, né, as pessoas vão estar cada vez mais instruídas, né, porque você me contratou para educar elas, para capacitar, e daqui a pouco o que você vai receber deles é um processo por assédio moral, né? Porque cada vez que as pessoas estão mais instruídas, mais capacitadas, elas não vão querer se submeter aos gritos, né, de uma pessoa que não precisa gritar com elas, gritos desnecessários. Então, daqui a pouco esses gritos vai soar no seu bolso. E isso, gente, é mesmo que botar uma gota de remédio na pessoa. Por quê? Porque mexe com o bolso e ninguém quer, entendeu? Então, essa é uma das grandes sacadas que nós enquanto psicólogos, a gente precisa ter, né? Porque ou a gente intervém de forma muito, muito, muito rígida, ou a gente não vai fazer o nosso trabalho de forma segura. Às vezes aqui quem faz terapia, a gente sai com ódio do terapeuta, com ódio, né? E porque ele toca nas feridas que a gente não quer que mexa. Nós, psicólogos organizacionais, a gente toca em feridas dos gestores, de funcionários também, né? E eles ficam com vontade de nos demitir, né? Mas enquanto consultora, tô bem aí. Pode me demitir, não arrumo outro cliente, né? E eu fui contratada justamente para mexer nas feridas. E a gente vai pro terapeuta achando que vai se curar, mas ele fere para depois, né, se tratar. Isso é o nosso papel enquanto psicólogo, tá? Então, eu vou fechar a aula, tá? Falta só 5 minutos, por quê? Porque a gente vai entrar num novo conteúdo que vocês ainda não viram. Esse vídeo vai ficar como retomada das aulas anteriores, tá? E no próximo, um novo conteúdo, pode ser? Que aí fica mais organizado dentro do YouTube, no link. Vocês entenderam? Mandem um legal aqui, tá bom? Eu vou finalizar e aí no próximo vídeo a gente começa com conteúdo novo, tá? Beijo!